Então, boa tarde novamente a todos, espero que estejam bem. E vamos iniciar a nossa live aí falando um pouquinho mais de imposto de renda. Algumas coisas, ou a maioria das coisas eu vou repetir, mas nunca é demais para o aprendizado. E espero que todos possam aí aproveitar e tirar o maior ensinamento possível e também aprender com vocês aí que tiverem de pergunta, de dúvida, de comentário, por favor. Podem colocar no chat, a gente vai respondendo, ok? A declaração em si do imposto de renda para este ano tem algumas alterações, né? Poucas, porque a principal que a gente precisava era que o governo corrigisse a tabela do imposto de renda, mas isso ele não faz já há bastante tempo. Então, vamos às regras que mudaram mesmo. O prazo de declaração, então começou no dia 17 de março, começou um pouco mais tarde, porque a Receita Federal demorou para disponibilizar o programa, o PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, e só a partir de 1º de abril que ela disponibilizou, né, a declaração pré-preenchida. Então, para aqueles clientes que têm lá o GovBR nível prata ou ouro, podem fazer a declaração diretamente no site pela pré-preenchida. Já foi divulgado pela Receita Federal que uma intenção do governo é acabar com o programa gerador da declaração, tá? Eles querem migrar, estão tentando migrar o quanto antes para que todos declarem na pré-preenchida, façam a declaração online e utilizem os dados da pré-preenchida. Então, a expectativa do governo, inclusive da Receita Federal, né, é que a partir deste ano já passe de 57% do total de declarações feitas, que mais de 57% seja feita na pré-preenchida. Então, por isso que eles estão trabalhando, né, para ter a pré-preenchida o quanto mais certa possível, para facilitar, né, as declarações, e eles querem eliminar o programa. Tá? A declaração vai até 30 de maio, não é 31 de maio, então atenção aí para quem deixa para a última hora. Não fiquem achando que é o último dia do mês, o 31 de maio, se não me engano, é um sábado, mas a Receita vai encerrar a entrega das declarações na sexta-feira, dia 30, meia-noite. Então, por favor, não percam o prazo aí, porque dia 31 não será aceito, já será considerado atraso. Então, aí tem uma multa mínima, que agora não me lembro o valor, mas é em torno de R$200, ou um percentual do IR, né, para fazer entrega, para declarar em atraso. Então, não percam esse prazo, que é dia 30. O vencimento da primeira cota, né, ou cota única, ou a primeira restituição também cairão no dia 30. O limite mínimo para declarar neste ano, né, ele passou de 30.639 para 33.888. Esse valor, na verdade, ele é equivalente ali aos 2 salários mínimos por mês, então por isso que ele aumentou, né, porque o salário mínimo aumentou, então aumentou esse limite de declaração. Mas a tabela em si não foi corrigida, a Receita só utilizou aquele desconto simplificado, né, que ela fez uma engenharia matemática para fazer com que quem ganha até 2 salários mínimos não pagasse imposto de renda, mas ali foi só um desconto que eles fizeram na tabela para isentar quem ganha até 2 salários mínimos, porque como a tabela não vem sendo corrigida, este valor de 30.639,90 já era inferior à soma de 2 salários mínimos mensais. Por isso que o mínimo foi corrigido para 33.888 e eles usaram aquele desconto simplificado para não tributar quem ganha 2 salários mínimos. Fora as prioridades lá de quem tem acima de 80 anos, acima de 60 anos, quem é portador de moléstia grave, tem também a questão de quem utilizar a pré-preenchida ou quem solicitar a restituição via Pix, e aí o Pix é somente para a chave CPF, tem prioridade na restituição. Então, a prioridade continua sendo quem é acima de 60 anos recebe primeiro, quem é acima de
de 80 anos recebe primeiro, quem acima de 60 recebe depois, e quem é portador de moléstia grave, se não me engano, e daí quem faz a pré-preenchida e solicita via Pix tem uma prioridade, e quem faz só a pré-preenchida ou só solicita a restituição via Pix tem a prioridade depois. Ah, mas ainda continua priorizando sobre quem usa o PGD, por exemplo, que é o programa. Essa é uma coisa ainda já do ano passado, né? Os rendimentos de pensão alimentícia ficarem isentos de IR, nunca é demais divulgar, né? Então, essa é uma decisão do STF lá de 2022, então ficou valendo para todo o ano de 2023, lógico que vale agora, e ainda aquela coisa, quem não pediu, pode pedir os últimos 5 anos, se houve pagamento de IR sobre rendimento de pensão. Para quem deduz, para quem paga a pensão, continua dedutível o valor da pensão na declaração, o que eu ainda estou achando quase milagroso, porque a Receita, normalmente ela não perde dinheiro, mas nesse caso, né, ela pode se dizer perdendo, uma vez que a pensão não paga tributo e o pagamento de pensão é dedutível de IR, quer dizer, né? Então vamos ver até quando eles vão deixar desse jeito, mas por enquanto continua dedutível. Foram incluídos alguns códigos a mais, acho que 6 novos códigos na ficha de declaração de bens e direitos. Então, muitas vezes as pessoas usavam lá o código 99, por exemplo, para garagem, né? Garagem não é imóvel, mas a garagem tem uma escritura à parte, um valor à parte, e normalmente quem declarava garagem poderia classificar lá no 99. Agora tem lá o código específico para declarar garagem. Então, quem declarava garagem no código 99 vai ter que reclassificar, assim como outros meios. Eu não vou lembrar dos 6 códigos que foram incluídos lá, mas é um ponto de atenção aí que quem usava o 99 dá uma olhadinha se não tem algum novo código para reclassificar seus bens. Foi excluído o campo de título de eleitor e número de recibo anterior, né? Poxa, a Receita tem isso já de pronto, era só uma exigência a mais, né, no programa no programa ou na declaração, então agora não precisa mais preencher. Na pré-preenchida ele já vem automático, quem recupera a declaração do ano anterior também, mas não é mais obrigatório esse campo. E eu não lembro se tinha no ano passado, mas esse ano eu vi em destaque, né, a questão de autorização de acesso. Então, a funcionalidade de autorização de acesso, isso é principalmente para quem a pessoa está lá com a pré-preenchida, o meu imposto de renda é a declaração online no site da Receita. Mas, de repente, a pessoa não sabe fazer. Está lá, tem o GovBR, e tem que ter o GovBR nível ouro ou prata. Entra lá, o primeiro item que tem nos campos lá de funcionalidade do meu imposto de renda, o primeiro item na tabela da direita é autorização de acesso. Então, você pode autorizar o CPF, por exemplo, do contador, para ele acessar os seus dados de imposto de renda e ele fazer a declaração online para você. Pede sempre também que se coloque um prazo de validade, então pode colocar lá até 30 de maio, que é o prazo da declaração. Né? Então, com isso, não é preciso, por exemplo, divulgar a senha do GovBR para ninguém, porque a senha do GovBR ela é como uma senha bancária, tem várias funcionalidades, né, que você pode fazer hoje com o GovBR, como até mesmo abrir uma empresa, fazer assinatura digital de documentos. Então, realmente não é recomendável divulgar a senha GovBR para ninguém. Mas para o contador ter uma facilidade de fazer a sua declaração, né, no online, ou pelo menos ter os dados da sua declaração para puxar para o programa de IR e fazer
e fazer tudo corretamente, e depois, inclusive, conferir se, depois da declaração entregue, se houve alguma pendência, alguma falta de informação. Então, é bom utilizar essa autorização de acesso lá no meu imposto de renda e o contador vai conseguir conferir se está tudo ok. Primeiro fazer e depois conferir se deu tudo certo. Tá, mais algumas observações então para fazer a declaração. A pré-preenchida continua sendo preliminar, ela deve ser conferida, se necessário, deve ser alterado, não há nenhuma limitação no meu imposto de renda para a pessoa modificar os valores que estão na pré-preenchida. Claro que tem que bater com as informações que a Receita já tem. Se houver divergência, acaba dando depois como é que é, apontamento de malha. Mas os dados que estão lá, eles não são definitivos e, né, todos os comprovantes o contribuinte deve manter pelos 5 anos aí do prazo que a Receita tem para verificar a declaração de todo mundo. Declaração de bens e direitos continua o mesmo limite, né? Bens, direitos ou dívidas só acima de 5 mil. Então, se tem qualquer bem ou direito lá que tem valor abaixo de 5 mil, não precisa declarar. Se tiver valor acima de 5 mil, é obrigatório declarar. Conta corrente também faz muito tempo que o valor mínimo para declarar é 140, então se o saldo for da conta corrente, normalmente quem tem conta poupança integrada, por exemplo, a conta corrente fica lá com R$10, que a maioria dos bancos faz isso. Então não precisa declarar essa conta corrente ou conta poupança com saldo abaixo de R$140. Para quem tem ações, né, ações da mesma empresa, mas a soma dessas ações da mesma empresa dá menos de R$1.000, também não precisa declarar. Financiamento de veículo imóvel. Muita gente, né, vai lá, compra um veículo financiado, vai declarar o bem e direito, o veículo, o que pagou de entrada e as prestações que pagou durante o ano, né, vai lá formar o valor do bem em 2024, mas a dívida do financiamento do veículo não precisa declarar, tá? O que a Receita diz? Como o próprio veículo, ou mesmo o imóvel financiado pelo SFH, tanto o veículo quanto o imóvel, eles mesmos são garantias do financiamento. Então, a Receita diz que ela não precisa dessa informação. Você não precisa declarar essa dívida se for veículo ou imóvel financiado pelo SFH. Aqui a questão mais polêmica, eu sempre tenho pergunta em relação a isso, né? E a Receita não esclarece a dúvida maior que a gente sempre tem, né? Mas o que eles falam? Se o declarante paga uma despesa do dependente, e nós temos aqui muitos casos, né? O titular do plano paga a despesa dos filhos e da esposa, do plano de saúde, ou mesmo do plano de previdência, plano família. Então, o declarante é que paga a despesa do dependente, mas o dependente faz declaração em separado, o dependente não está na própria declaração do declarante. Então, a Receita diz que o declarante não pode deduzir essa despesa, mesmo tendo saído do bolso dele, não é uma despesa dele. Eu entendo que, mesmo não sendo uma despesa dele, ela pode ser deduzida, então, na declaração do dependente. Mas a Receita não diz isso, ela deixa em aberto. Ela só vai até a informação de que, se a despesa é paga pelo declarante, mas o dependente não está na declaração, ele declara em separado, não pode deduzir a despesa. Partindo aí para aquelas situações então específicas da Fundação Copel, né? Até agora, né, falei de forma geral aí da declaração de imposto de renda, mas partindo então para as nossas situações específicas, que é o nosso foco aí, esclarecer principalmente a vocês que têm os informes da Fundação, né? Então, isso é recapitulando, é coisa que eu já falei no ano passado, mas nunca é demais dizer, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, pega
por exemplo, o informe da patrocinadora, né, no caso do ativo, né? Pega o informe de rendimentos da patrocinadora e pega o informe do plano família, mas não pegou lá o informe de ativos da fundação, no portal da fundação, onde aparece lá como renda o valor reembolsado de gastos com medicamentos. Então, acaba depois dando malha, por quê? Porque não declarou uma parte de renda. Então, quem é empregado ativo, normalmente ele tem o informe da patrocinadora, pode ter o informe da fundação de ativos, como se teve reembolso de medicamentos ou se teve resgate parcial do plano, por exemplo, agora é permitido. E pode ter ainda o informe do plano família. Para o aposentado, o reembolso de medicamentos já está dentro já está somado com a aposentadoria. Então, ele não tem 2 informes da fundação, a não ser que ele tenha o plano família. Então, ele vai ter o informe de aposentado e o informe do plano família. Indo ainda naquela questão, né, como eu reforcei já no ano passado, né, que principalmente, sempre tem muita crítica, muita dúvida em relação a por que é tributado o valor do reembolso de medicamentos do plano de saúde. Então, todo esse slide aqui é basicamente para explicar isso. Então, nós temos que são rendimentos isentos. São todos os rendimentos aonde a legislação descreve que não deve ser tributado. Então, se a gente vai lá no... eu mantive aqui o decreto 9580 de 2018, não sei se já houve alteração, mas essa regra vale exatamente da mesma forma se tiver alguma mudança de norma. Mas a Receita não mexe nisso, né? Então, se não está escrito na legislação que o rendimento é isento, esqueça, não vai ser isento. Então, nós temos o rendimento isento, que tem que estar descrito na declaração, na legislação. Nós temos o rendimento tributado exclusivamente na fonte, que também deve estar descrito na legislação como tributado exclusivamente na fonte. Que hoje, no caso, é o 13º salário e as aposentadorias por tabela regressiva. Né? São os 2 casos que nós temos declarados aí nos informes da Fundação Copel, né? Bastante. Não está como isento, não está como tributado exclusivamente na fonte, é tributável. Essa é a visão da Receita Federal. Como o reembolso de medicamentos não está descrito em lugar algum que ele é isento, a não ser no caso do gasto com medicamentos dentro da conta hospitalar, e se vocês nem... quando a pessoa tem uma conta hospitalar, tem gastos com medicamentos, se houver alguma cobrança do plano, não há porque o nosso plano cobre, né? O nosso plano cobre o gasto hospitalar completo em quase todas as situações. Mas nesse caso, está descrito na legislação que se houver cobertura de medicamentos dentro da conta hospitalar, esse valor não será tributado. Agora, fora da conta hospitalar, não existe descrição alguma. Se não é um rendimento, mas é um valor que foi reembolsado ao participante e a Receita considera como uma renda indireta e essa cobertura do gasto com medicamentos vira como qualquer outro rendimento, um rendimento tributável. Essa é a visão da Receita Federal e não há o que discutir com ele sobre isso. O que eu sempre falo para quem me questiona é que eu duvido, né, que em qualquer ação judicial que você entre, né, na justiça contra a Receita Federal, eu duvido que algum juiz vá aceitar que manter, né, uma tributação sobre reembolso de gastos com medicamentos.
Então, uma ação coletiva sempre pode ser bem-vinda nesse caso. A ação individual é complicada, por quê? Porque não se tem gasto suficiente, né, para que justifique entrar com uma ação individual, mas uma ação coletiva, nesse caso, aí sempre ajuda. Tipos de deduções permitidas na base de cálculo de IR, então, são aqueles valores que estão descritos na legislação como dedutíveis. Então, é a contribuição ao INSS, a contribuição à Previdência Complementar. Aqui tem aquela questão da Previdência Complementar, que para a pessoa, né, o declarante maior de 16 anos, a Receita só permite dedução de Previdência Complementar se a pessoa tiver também o INSS, né? Dedução, pagamento ou contribuição ao INSS como dedução. Então, às vezes, por exemplo, né, a pessoa, sei lá, o participante da Fundação Copel, seja ele ativo ou aposentado, ele tem um filho de 18 anos que ainda não trabalha, mas eu vou pagar o plano família para o meu filho aqui, para ele vou pagar o plano família aqui para o meu filho, para já ter uma reserva para qualquer plano futuro. Se esse filho não mesmo ele sendo dependente na declaração do declarante, né, do funcionário daí da fundação ou da Copel ou de outra patrocinadora, mas se esse filho não trabalha, não tem carnê, não tem recolhimento de INSS como autônomo ou nada, essa dedução de contribuição previdenciária do dependente não vai ser dedutível. É a regra que a Receita Federal passou a fiscalizar isso há uns 3 ou 4 anos, se não me engano. Aquele valor fixo, eu acho que continua, também não está atualizado, o valor fixo de R$ 189,59 por dependente, né? Isso é valor mensal. E a pensão alimentícia, conforme eu já comentei, né, ainda é dedutível. Na declaração de ajuste anual, né, nós vamos deduzir as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, hospitais, exames, aparelhos e próteses ortopédicos, plano de saúde, que está lá no tipo 26 da declaração, o plano de previdência no tipo 36. Por favor, não confundam esses códigos, 36 e 26 são parecidos, mas muita gente declara ou a contribuição ao INSS declaram no 36, ou inverte e coloca o valor do plano de previdência no 26, ou vice-versa. Então, muitas vezes que dá malha é porque as pessoas confundem o código na hora de lançar o valor. Então, sempre dedução com plano de saúde tipo 26, dedução com plano de previdência tipo 36, e a contribuição INSS, ela nem vai ali nos pagamentos efetuados, ela vai já como dedução lá quando informa o rendimento tributável, já para não ter confusão, mas às vezes tem gente que pega o mesmo valor de lá e lança aqui no plano de previdência, acaba dando divergência na declaração. Despesas com instrução própria ou do dependente, né, o valor continua R$ 3.561,50 para cada dependente ou do declarante, e o valor fixo anual de R$ 2.275 por dependente. Aquele esquema que eu comentei com você, que eu já comentei na live do ano passado, né? Então, a Receita Federal, ela recebe as informações de várias formas, de várias declarações que nós temos que fazer, que as empresas têm que fazer. Então, existe a DIMOB, a declaração de transações imobiliárias, a DIF ainda existiu este ano, a promessa da Receita é que para o ano que vem não terá mais, que a E-Financeira vai substituir a declaração, a DIF, porque hoje está redundante, são informações repetidas que nós mandamos.
Tem a DMED, a Declaração de Serviços Médicos, a DCTF-Web, que é a Declaração de Contribuições e Tributos Federais, que é enviada mensalmente para a Receita Federal. DIF financeiro, DMED e DIMOB são anuais. Mas todas essas informações, e tem mais declarações aí que eu não estou lembrando agora a regra, mas a sigla, mas tem mais. Todas essas informações que a Receita recebe das empresas, ela cruza com aquilo que foi declarado na declaração do imposto de renda da pessoa física, que é a que vocês vão fazer, ou estão fazendo ou já fizeram. Vocês fazem a DIPF conforme, né, com base nos informes de rendimentos, né, das fontes de renda, e a Receita tem 5 anos para verificar essa inconsistência. Hoje, né, com a declaração pré-preenchida, já está muito mais fácil. Por quê? Porque a pré-preenchida ela é feita com base nessas declarações das empresas. Se foi tudo processado, está lá a informação. Quando vocês fazem a DIPF, a promessa da Receita Federal, isso eu ouvi um comentário ontem, inclusive, é que no dia seguinte da entrega da declaração da pessoa física, já tem o apontamento se essa declaração bateu com os dados que estão disponíveis da Receita Federal. Eu não testei ainda, não entreguei a minha, não entreguei a de outras pessoas que eu faço, mas eu pretendo fazer esse teste. Mesmo assim, mesmo que no momento bata toda a informação, às vezes pode ser que você receba a restituição, a Receita ainda tem 5 anos para fazer toda a verificação que ela quiser e voltar atrás mesmo nos valores restituídos ou recebidos, né? Às vezes a pessoa faz a DPF e ainda tem que complementar, tem que recolher uma diferença, né? Mas a Receita ela vai fazer essa verificação e eu sei que em casos, já vi vários casos, né? Não sei se está acontecendo hoje da mesma forma, mas eu já vi vários casos em que 2, 3 anos depois a pessoa até já esquece, né, de tudo que fez na declaração, ainda receber notificação da Receita dizendo, olha, tem divergência aqui para você regularizar, e coloca a pessoa novamente em malha e tem que ir lá prestar esclarecimentos com a Receita. Então, nunca é demais reforçar para vocês guardarem todos os comprovantes de informação, né, que serviram de base para fazer a DPF pelos 5 anos, porque pode haver qualquer revisão. Um detalhe que eu sempre comento, né, na e-financeira, nós somos obrigados a informar os pagamentos do plano pecúlio. O plano pecúlio é declarado para a Receita Federal como se fosse um plano de previdência, mas ele não é plano de previdência. O plano pecúlio é um plano de seguro e as contribuições do plano pecúlio não são dedutíveis. Elas até aparecem na pré-preenchida por erro da Receita, porque ela não abriu o código específico para nós incluirmos essa informação, mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, assim como eles abriram novos códigos hoje para declarar os bens e direitos, mais cedo ou mais tarde eles vão abrir também código para abrir essa informação na e-financeira, e ela pode revisar os últimos 5 anos. Então, quem está deduzindo as mensalidades do pecúlio como contribuição previdenciária, aproveitando que essa informação está na pré-preenchida, esteja em alerta. Por quê? Porque esse valor não está no informe de rendimentos da fundação, e o informe de rendimentos é o que deve ser usado como base para a declaração da DIPF. Então, pode ser ainda que haja alguma revisão desses valores nos últimos 5 anos. Como eu falei, está aqui um alerta mais, né, em vermelho bem vivo, né? Ele é um seguro, não é plano de aposentadoria. E daí tem aquela questão, depois, né, de feita a declaração, se houver algum recolhimento de IR em atraso, o normal
é uma multa de 20% de juros. Até 20%, né? Porque, na verdade, se for uma questão de dias de atraso, é 0,33% ao mês, ao dia, digo. Então, se pagar rápido, a multa é menor. Mas a multa, o normal, passou de um mês, 2, 3 para recolher, é de 20%. Só que, se a pessoa fez deduções indevidas na declaração de ajuste anual, caiu em malha e demorou para a Receita fazer essa verificação. Quando ela verifica e se ela fizer o lançamento da multa de ofício, essa multa passa de 20% para 75%. Se o fiscal disser, olha, isso daqui caracteriza como sonegação ou fraude, a multa é de 100% do valor não recolhido. Então, deixou de pagar R$100 ou R$500 de imposto, vai pagar mais 500 de multa, então de 500 vira 1.000, e fora os juros do período aí que tem que calcular, que é no mínimo também 1% ao mês. Se o fiscal também achar, o contribuinte, além de fazer essa sonegação ou fraude, ele reincidiu, ele fez por vários anos seguidos a mesma fraude. Então, ele pode estipular que a multa é de 150% do valor. Vejam que na brincadeira aí, né, de R$500 pode virar 2.000, porque é 500 do imposto e mais 150% do valor como multa. Então, o bolo pode crescer muito rápido para correr esse risco. Fui bem rápido, deixei, como sempre, a gente tem tentado deixar bastante prazo aí para conversar, mas dessa vez eu incluí bastante informações iniciais, aí mais gerais. Eu espero que tenha esclarecido a maioria das dúvidas de vocês, mas podemos ir para justamente para tirar as dúvidas que estiverem no chat. Deixa eu ver aqui. Nesse novo formato de apresentação, eu não tenho como abrir o microfone para vocês fazerem as perguntas ao vivo, tá, gente? Então, tem que ser mesmo vocês terão que escrever no chat as dúvidas. Mas vamos lá para a primeira que eu recebi aqui. Relativo a conceitos básicos dos tipos de rendimentos, a menor parte do meu rendimento entra no item 3, rendimentos tributários, item 3. Deixa eu ver melhor isso. Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte. Já a maior parte entra no item 6, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Outros. Isto é porque eu optei pela tabela regressiva do IR? Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Quem optou pela tabela regressiva, o rendimento do plano 3, ele não aparece como rendimento tributável. Ele já foi tributado exclusivamente na fonte, então ele vai aparecer lá no campo de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Ainda não existe um campo específico no formulário da Receita, né, para colocar essa denominação, então ele está lá como outros, e já é o valor líquido. Então, o imposto de renda que foi descontado da tabela regressiva, ele não pode nem aparecer para o contribuinte. Por quê? Para o contribuinte não pensar que, esse IR eu posso levar para ajuste. Então, a Receita já pede para a gente ocultar esse valor e aparecer somente o rendimento líquido. Então, lança o rendimento líquido lá como outros sujeitos à tributação exclusiva e está tudo certo, tá? É o que vai bater com a declaração, com o que a Fundação informou para a Receita Federal. Essa era a pergunta da Andréia. Obrigado pela pergunta, Andréia, mas essa dúvida surge bastante, tá?
O Paulo Henrique pergunta: o valor das mensalidades de plano de saúde que paga o FC declaro nos pagamentos efetuados plano de saúde, mas este ano caí na malha fina. Deixa eu ver, devido a esse item. Consta no sistema da Receita como possível motivo os prestadores de serviço de saúde ainda não transmitiram suas declarações e não informaram os pagamentos recebidos de cada paciente. Olha, toda a informação do plano de saúde, ela foi informada para a Receita Federal até 28/2. A DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos que nós fazemos, ela foi em 28/2 para a Receita. O que eu ouvi um comentário ontem do delegado da Receita Federal aqui de Curitiba, tá? Eu assisti uma live da Receita Federal e eles falando que eles estão com uma greve de servidores muito grande, até por isso que atrasou a entrada da declaração pré-preenchida no sistema. E mesmo depois de 1º de abril, eu busquei dados da pré-preenchida, estava faltando informação lá. Estava faltando informação, por exemplo, da contribuição do plano 3. Eu não sei se agora está, eu não acessei mais o sistema da Receita nas últimas 2 semanas, eu tenho que acessar novamente para ver se eles já atualizaram. Mas nós entregamos tanto a DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos, como a E-Financeira, que é a declaração dos pagamentos de previdência, nós entregamos em 28/2 para a Receita. Então, não tem porquê, né, tá essa observação, essa informação da Receita Federal dizendo que não foi transmitida a declaração. A declaração da Fundação, com todos os dados do plano de saúde, foi transmitida em 28/2, bem antes, né, do prazo da declaração de IR. Então, olha, tenta, por exemplo, processar novamente, tá? Ou consultar novamente, mas no caso do plano de saúde, se você está, o Paulo Henrique, né? Se você está declarando exatamente o valor que está no informe de rendimentos, não tem por que estar com essa divergência. É dificuldade, é atraso de processamento da Receita Federal mesmo. Vai ter que aguardar um pouco, né? Provavelmente eles ainda vão processar essa informação. Mas a informação já está entregue lá, com certeza. O Mauro Bubiniak perguntou: se eu declaro um bem financiado e não declaro a dívida deste bem, quando a Receita cruzar a evolução patrimonial com a renda anual declarada, não corre o risco de cair na malha fina? Não, veja só. O bem financiado, você está declarando somente o valor pago no ano. Né? Então, por exemplo, mesmo sendo um imóvel, vou colocar aqui um valor alto, um imóvel de R$1 milhão, mas você não vai declarar que o teu imóvel está já na declaração no primeiro ano com R$1 milhão. Você pagou, de repente, sei lá, vou chutar aqui, 150 mil de entrada e mais 50 mil de prestações. Então, o valor do teu bem na declaração em 2024 era de R$200 mil. Você tem que ter renda suficiente para ter pago esses 200 mil. Ou renda, ou venda de outro imóvel, ou o que foi, mas você teve receitas que sustentam os 200 mil. A dívida, tá, que você tem pelo SFH, por isso que eu falei, é só no caso de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, mas aqui não é só SFH, né? O financiamento de imóvel, quase todo ele é dado sempre o próprio imóvel como garantia. Então, você declarar uma dívida de 800 mil, no caso, né? Vamos continuar no valor do imóvel de 1 milhão, ela não faz diferença para a Receita Federal. Por quê? Porque é valor futuro. Você só precisa comprovar o valor pago pelo bem até este ano. Tá? Então, por isso que não é necessário declarar a dívida. Se declarar, não vai fazer diferença alguma para a Receita, mas ela diz que não precisa. Então, eu estou só replicando a informação da Receita. Não é necessário ter uma declaração lá de dívida de 800 mil que você vai pagar no futuro. Porque a garantia dessa dívida é o teu próprio imóvel.
O Paulo Henrique, o valor das mensalidades do plano de saúde que paga o FCE declara nos pagamentos efetuados. É a mesma questão, tá? O prestador de serviço ainda não transmitiu suas declarações. Então, me desculpe, Paulo Henrique, já tá respondida a questão antes, tá? Mas, não, ele repetiu a pergunta, é ele mesmo. Tá, já foi respondida. Um usuário anônimo, mas se o dependente faz declaração, essa despesa já está puxando o dependente pela pré-preenchida. Estou deixando já que veio pelo sistema. Como eu disse, tá? Eu não falei assim, a Receita ela não diz que não pode deduzir na declaração do dependente. O que ela diz é, não pode deduzir na declaração do declarante. Tá? Então, se o pai paga a mensalidade do filho, mas depois a mensalidade nós informamos para a Receita no CPF do filho, ele vai aparecer na pré-preenchida do filho, sim. Tá? Isso não é... Ou, no caso, se o filho é dependente na declaração, também vai estar lá na declaração do pai. O que a Receita diz é, se o filho faz declaração em separado, mas o pai paga a despesa, o pai não pode deduzir na declaração dele. Tá? Rodrigo Santos, estou com um consignado e achei bem difícil encontrar as informações sobre o valor contratado e o valor pago no ano dentro do site da FC. No caso consignado seria o empréstimo da fundação, que ele quis dizer talvez. No site da FC tem a situação de empréstimo lá na área do participante, tá? Se está difícil de consultar, aí eu realmente não consigo. Eu, por exemplo, né, lógico, eu trabalho na fundação, eu conheço bem, para mim está bem fácil o acesso. Assim, se a pessoa está tendo dificuldade para consultar os dados de empréstimo no site da fundação, aí a gente tem que passar isso ou para a área de atendimento, ou para a área que cuida do site, tá? Deixa eu ver, mais um comentário novo. É a pergunta aqui. Pago o plano família da minha filha, maior de 18, estudante, não contribui com o INSS. Não posso declarar este valor? Pela regra da Receita, não. Tá? Porque a Receita Federal tem essa exigência para maiores de 16 anos já. Infelizmente, eles criaram, e essa regra é relativamente recente, tá? Eles não faziam essa checagem antes, se não me engano, foi a partir de 2023 que começou essa checagem da Receita fazendo essa exigência de que a pessoa tivesse também a contribuição ao INSS. Deixa eu ver aqui também. Por qual razão o valor da previdência e da taxa de administração referente ao abono não consta do comprovante de rendimentos? O abono é 13º, tá? Então, o 13º, assim como o rendimento do plano 3 de quem opta pela tabela regressiva, o 13º é de tributação exclusiva na fonte. Então, aquele valor que foi tributado já pela fundação é definitivo. Por isso que daí você não pode usar nem a taxa de administração, nem a contribuição previdenciária do 13º para deduzir novamente dos 12 meses. Então, as deduções dos 12 meses são os valores que são descontados dos 12 meses. A dedução do 13º ou do abono anual, ela só vale para o 13º e ela já foi aplicada como tributação exclusiva na fonte, não tem mais, o contribuinte não pode deduzir novamente esse valor, então por isso que ele não aparece. Assim como não aparece o IR que é descontado de quem optou pela tabela regressiva, para não confundir e a pessoa não tentar fazer ajuste desse valor novamente.
Tá. Paulo Henrique agradeceu o esclarecimento. Ok, Paulo Henrique, que bom que deu certo. Em último caso, realmente, se chegar em 30 de maio e continuar aparecendo essa pendência, aí vai ter que entrar com o informe de rendimentos da fundação para mostrar que realmente houve a dedução. A pergunta da Márcia. Meu pai constitui um condomínio com 3 terrenos, os quais vai doar para os filhos, um terreno para cada filho. O que é melhor, fazer doação ou venda desses terrenos para os filhos? Poxa, Márcia, nesse caso eu não vou poder te ajudar, porque a declaração de bens ela tem muita particularidade, principalmente nessa questão de formação de condomínio aí para transferência de heranças. Sem, digamos assim, olhar melhor a legislação e ver até o documento desse condomínio, eu não consigo dizer o que é melhor, tá? Se você faz a venda dos terrenos para os filhos ou se você faz doação, a doação, por exemplo, ela não tem imposto de renda, mas ela tem ITCMD, e tanto faz daí, no ITCMD é o imposto estadual, né? Tanto faz doação ou venda, vai ter ITCMD do mesmo jeito. É só isso que eu consigo te dizer assim de pronto. Em que casos eu posso corrigir os valores de imóveis? Olha, essa é uma questão bem complexa, tá? Eu não sei quem é a pessoa, que não aparece o nome de quem fez a pergunta, tá? Mas eu fiquei sabendo até recentemente, né? A Receita Federal havia lançado uma instrução normativa, eu acho que em outubro, para tratar lá de, assim, um assunto lá que não tinha nada a ver com imposto de renda, e eles colocaram dentro dessa instrução, ou na verdade, acho que não é nenhuma instrução, é uma resolução, eles colocaram lá uma possibilidade de a pessoa fazer atualização do valor do imóvel, um imóvel que constasse, né, há algum tempo aí na declaração. Ela podia calcular uma atualização, lançar valor de mercado e recolher um imposto de renda sobre ganhos de capital, mas era um imposto diferenciado, era um imposto, se não me engano, de 4%. O que acontece, tá? Então, primeiro que essa norma ela foi colocada já dentro de uma outra legislação, ela foi pouco divulgada, ela valeu somente até 16/12/2024, que era o prazo que tinha para fazer todos os cálculos e recolher esse imposto diferenciado de ganhos de capital. Hoje, normalmente, né, quando você vende um imóvel e apura ganhos de capital, o imposto é de 15% sobre o ganho. No caso, faria atualização para valor de mercado e o imposto era 4%. Então, era um imposto reduzido até atrativo. Só que, se nos próximos 15 anos a pessoa vendesse esse imóvel, ela teria que recolher a diferença de imposto. Criaram até uma tabela que iria reduzindo aos poucos, né? Mas, por exemplo, atualizei em 2024 o valor do meu imóvel, recolhi 4% de imposto, ótimo, estou feliz, agora eu estou com o imóvel atualizado, mas de repente no ano seguinte eu preciso vender esse imóvel, iria ter que recolher a diferença dos 4 para 15 do mesmo jeito. Então, não foi assim tão benéfica essa regra que a Receita criou. No mais, a regra da Receita é manter o imóvel pelo valor histórico. Quando você vai vender um imóvel que está lá na declaração há bastante tempo, quando a gente usa o programa de apuração de ganhos de capital, ele permite algumas atualizações não muito benéficas, não vai trazer o valor do imóvel a valor de mercado, mas ele permite algumas atualizações sim, mas é somente quando você faz o cálculo de apuração de ganhos de capital. Aí você entra com os dados do imóvel, a data da compra e os dados, né, do vendedor, do comprador e tudo, e a Receita te permite atualizar alguma coisa. Outra situação que pode ser usada é se é feita uma reforma no imóvel, né? Então, pode colocar um item
específico daí de reforma, né, ou de construção. Você lança qual foi o gasto que teve com esse imóvel, com essa reforma. Tem que manter os comprovantes também durante 5 anos, porque pode ser chamado para apresentar. Mas depois sim, daí incorpora esse valor da reforma ao valor do imóvel para quando for vender, não vender pelo valor histórico. Mas pelo que eu conheço, são só essas duas possibilidades. No mais, o valor do imóvel tem que ser mantido pelo valor do histórico na declaração mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que passei toda a lista. Vamos ver aqui. Ah, não. Tem mais sim. Bom seria se pudesse carregar novas atualizações em cima da pré-preenchida. Eu não entendi exatamente o comentário, tá? Na verdade, assim, a pré-preenchida, ela estava lá na Receita, por exemplo, quando a Receita lançou em 1º de abril, o que eu faço, né? Eu não gosto de usar a pré-preenchida, mas isso é questão de contador também, né? O que eu faço eu baixo os dados da pré-preenchida para o programa gerador, né, para o PGD, e isso é fácil de fazer. Se houver alguma atualização depois, a Receita entrar com alguma informação a mais na pré-preenchida, e isso deve ter acontecido, o que eu falei, por exemplo, não constavam as contribuições do plano 3 lá na pré-preenchida, de várias pessoas que eu vi até a semana passada. Então, em algum momento que a Receita processar definitivamente a e-financeira, esse valor tem que aparecer lá. Então, ela vai atualizar a pré-preenchida. Mas, por exemplo, se você mexeu em algum valor já da pré-preenchida lá no site, daí provavelmente não vai acontecer atualização. Isso ainda é uma falha realmente de processo aí que não funciona tão bonitinho. Outro colega que escreveu também aparece como anônimo, né? Estou com o mesmo problema do Paulo Henrique. Pelo jeito, também isso está dando para muita gente. Então, é falta da Receita processar a nossa DMED, a nossa Declaração de Serviços Médicos. Outra questão, por que a Fundação informou no informe de rendimentos valor único, somando o salário mensal mais o 13º, não aparecendo distinção do que é cada valor? Na declaração pré-preenchida aparecem os valores separados, o que é salário e o que é 13º. No caso do que provavelmente ele está falando no caso dos rendimentos de tributação exclusiva do plano 3, quem optou pela tabela regressiva. Tanto faz. Tá? A pré-preenchida abre, por quê? Porque eles exigiram que na DIF nós informássemos, mesmo no caso de optante da tabela regressiva, o que era 13º e o que não era. Mas isso daí, para a Receita Federal, tanto faz, porque os dois rendimentos são tributação exclusiva na fonte, tanto os 12 meses quanto o 13º. Nós colocamos somado por uma questão que todo o rendimento é uma coisa só. Mas aparece em separado lá porque nós fomos obrigados a declarar, a informar mês a mês para a Receita Federal, e daí a Receita Federal abriu na pré-preenchida. De qualquer jeito, como eu disse, é tudo tributação exclusiva na fonte, não há diferença. Então pode dançar pelo total ou abrindo o que é 13º e não, que não vai fazer diferença. Não entendi bem a questão do reembolso de medicamentos, onde posso tirar um descritivo no site da Fundação. Veja só, o reembolso de medicamentos, a parte coberta de medicamentos do plano de saúde, ela aparece como no informe de rendimentos da Fundação como rendimentos tributáveis. Não existe outro campo para a gente declarar isso. Não tem como. Até a gente está pensando em mexer no modelo que é padrão da Receita Federal, nós vamos colocar escrito lá que aquele valor se refere a reembolso ou cobertura de gastos com medicamentos. Mas não existe nenhum campo para
para nós colocarmos lá, é só se nós mexermos no modelo da Receita, e também quando nós declaramos, quando a fundação manda a informação para a Receita, não existe também um tipo específico de valor para lançar, a gente é obrigado a lançar como se fosse rendimento, como se fosse salário. Tá? Então, esse descritivo ele está no próprio informe de rendimentos da Fundação e vai lançar como rendimentos tributáveis recebidos da Fundação Copel, não tem outra maneira de declarar. O Tiago está perguntando em qual item entra o valor da venda de um imóvel? Somente no patrimônio, no caso do valor da venda que está aplicado no banco? Deixa eu entender melhor tua pergunta aqui, Tiago. Veja só, a venda de imóvel, ela deve primeiro que quando você vende um imóvel, você tem que fazer, no mês da venda, tem que fazer a apuração de ganhos de capital. Não pode esperar para só lançar agora na declaração do imposto de renda. Então, se vendeu lá em julho do ano passado, no mês de julho já tem que fazer a apuração de ganho de capital. Por quê? Porque se houver ganho de capital, esse imposto de renda ele vence no dia 15 de agosto. Se não me engano, é no dia 15 do mês subsequente. Quando você usa o programa de apuração de ganhos de capital, ele já guarda um arquivo, ele já gera um arquivo com todas as informações que vão fazer parte da tua declaração agora. Então, digamos, vou mudar então, vamos colocar que a venda aconteceu agora em abril, tá? Para usar o exemplo presente. Se eu vendi um imóvel agora em abril, ou se você vender um imóvel agora em abril, você vai baixar o programa de ganhos de capital de 2025, vai apurar, entrar com todas as informações lá. Se o imóvel é antigo, ele vai atualizar uma parte do valor do imóvel, mas ele vai perguntar se você vai usar esse dinheiro para comprar outro imóvel dentro de 6 meses ou não. Tem várias questões ali que a Receita avalia. E a partir das tuas respostas, teve ganho de capital, não vai usar o dinheiro para comprar outro imóvel, você vai pagar 15% de imposto sobre o ganho de capital. Então, vai gerar um DARF para pagar já no dia 15 de maio. E vai gerar um arquivo já para deixar guardado, e quando você for fazer a declaração de imposto de renda em 2026, você vai integrar esse arquivo e ele vai lançar na tua declaração. O que é ganho de capital, ele vai lançar como renda, como rendimentos tributáveis, né? E já lançar também que você pagou o imposto lá em 15 de maio. É nesse caso, tá? O restante, o dinheiro que, por exemplo, que não virou rendimento, ele simplesmente passa a fazer parte do teu patrimônio de outra forma, ou na conta, ou numa aplicação, ou você comprou outro bem, tá? Não sei se consegui responder toda a questão aí para você, Thiago. Por favor, dá um ok depois. A mesma pergunta, a contribuição previdenciária e taxa de administração sobre abono não consta no comprovante de rendimento, já respondi. Reginaldo, poxa vida, desse caso aqui está difícil também, Reginaldo, de responder. Meu filho é meu dependente na fundação, porém ele tem uma MEI de prestação de serviços. Se eu continuar declarando como dependente, corro o risco de cair na malha? Se não me engano, por ter MEI, ele é obrigado a ter uma declaração de imposto de renda própria, se não me engano. Realmente eu não sei. Essa parte assim digamos assim, de contabilidade societária, eu não lido muito, né? Eu estou há 27 anos na Fundação Copel fazendo só contabilidade de fundo de previdência e plano de saúde. Então, nessa parte societária, eu realmente não consigo me inteirar. Eu acho que por ser MEI, ele tem que fazer a declaração dele mesmo. Daí ele teria que sair da tua declaração. Mas acho que é isso. Seria melhor você consultar um contador aí que tem escritório contábil, que ele realmente vai te responder muito mais facilmente isso. Paguei plano dentário a 1.000 para meu irmão.
CPF dele. Mas ele não é meu dependente. Posso incluir como pagamentos realizados? A Receita não vai aceitar. Se esse plano registrou o recebimento no CPF do teu irmão, ela declarou para a Receita Federal que o gasto é do teu irmão. Quando você fizer a declaração, não vai aparecer a declaração lá da A1000, vai dar malha. Tá? Essa é fácil. Aqui está repetindo aquela questão dos rendimentos na tributação exclusiva. Já respondi, a Andréia. Aqui acho que está repetindo as perguntas, pelo que eu estou vendo, são todas que eu já respondi. Do Paulo Henrique. É isso mesmo, gente. Vamos ver, creio que respondi todas as perguntas. Será que tem mais alguma questão? Estamos ainda com 170 pessoas ao vivo, nossa audiência foi grande. Bem, como não está entrando mais nenhuma questão no chat, creio que consegui esclarecer todas as dúvidas. Bem, de qualquer jeito, nós vamos disponibilizar essa gravação, né? Vocês ainda poderão assistir com calma no YouTube. E também continuamos, a Fundação continua disponível para esclarecimento de dúvidas. Nós temos principalmente o nosso e-mail da Fundação, ou através da Central de Atendimento, ou através do e-mail contabilidade@fcopel.org.br. Se vocês quiserem lançar as dúvidas também. Vamos ver, apareceu mais alguma coisa aqui. Por que razão estamos entrando como anônimos mesmo se identificando? Realmente eu não consigo, não sei isso também, tá? Como a gente está usando, quem usou esse formato novo de sistema para live foi a nossa área de TI. Eu vou ter que perguntar depois para o pessoal da TI, para o Giovanni, por que alguns usuários realmente ele aparece apenas como anônimo. Meu filho acabou fazendo a declaração e enviou para a Receita, mas não lançou bens e também não deduziu despesas da Fundação Copel. Posso fazer a declaração retificadora? Claro, deve. Tá? Fazendo a retificação até 30 de maio, você pode mudar tudo, tá? Não tem problema algum. Mesmo depois de 30 de maio, pode retificar ainda. A única diferença é que a Receita não permite mais que você troque o modo de tributação. Então, por exemplo, fiz a declaração, entreguei agora e usei o desconto simplificado para que era mais vantajoso. Né? Vamos dizer assim, era mais vantajoso usar o desconto simplificado, eu paguei só R$100 de imposto adicional, mas tudo bem, eu mandei a declaração. Passou de 30 de maio, poxa vida, lembrei que eu tinha uma despesa médica aqui e tá aqui, achei o recibo de R$2.000 que eu gastei. Eu sei que é um exemplo meio bobo, né? Porque dificilmente a gente vai esquecer de um gasto desse, mas vamos lá. Esqueci, tem alguma coisa a mais para deduzir. Se eu for usar esse recibo, aí a minha dedução não vale mais a pena o desconto simplificado, vale mais pelos valores pagos. Mas daí passou de 30 de maio, a Receita Federal não me permite mais trocar o modo de tributação, então eu acabo ficando no prejuízo, eu perdi essa dedução. Mas até 30 de maio dá para fazer todas as alterações possíveis. Tá, o Tiago perguntou novamente. Na falta de ter feito a apuração de ganhos de capital à época, era março de 24,
pode ser feita agora, retroativamente? Deve ser feita, tá, Tiago? Você vai ter que fazer essa apuração de ganho e recolher, ele vai dar juro e multa no imposto, porque o imposto era devido, né, no caso, se o imóvel foi vendido em março de 24, o imposto era devido em abril. Então, o ideal é baixa o programa de apuração de ganho de capital de 2024, faz a apuração, gera o DARF, e ele vai dar juro e multa para recolher agora. Mas é interessante fazer isso sim. Aliás, não é interessante, é necessário. Sobre o lançamento do Plano Família do Meu Filho Separado, ele entra como bens e direitos na declaração? Não, bens e direitos não, tá? Entra só nos pagamentos efetuados. Não registra patrimônio, tá? Plano de previdência, principalmente de previdência complementar fechada, não se declara bens e direitos, tá? Não existe essa obrigatoriedade. Aliás, é ruim se você fizer essa informação, tá? Para a Receita Federal não quer dizer nada, mas vou usar sempre a gente usa sempre os exemplos extremos aqui, né? Mas, por exemplo, um marido, né, vai lá e declara como bens e direitos o fundo de previdência que ele tem na fundação. Vocês sabem aí que ao longo da vida é fácil a pessoa juntar mais de 1 milhão de fundo previdenciário na Fundação Copel, porque tem a contribuição dele, a patrocinadora, há bastante tempo contribuindo mais a rentabilidade do fundo. Ele coloca lá na declaração de bens, sem precisar, né? Mas ele faz questão de declarar e de repente acaba se divorciando e a esposa pega a declaração de bens e diz: eu quero a metade, eu ajudei a contribuir com isso. Provavelmente o juiz vai mandar separar, sim. Já aconteceu, ou no mínimo, né, vai mandar pagar a pensão sobre 50% da renda que for gerada. Eu estou usando só exemplos assim meio hipotéticos, meio bobos, mas é só para dizer para vocês assim que não vale a pena e não é necessário declarar bens e direitos de fundo previdenciário de previdência privada. Tá? No patrimônio, então declara só mesmo os pagamentos efetuados como dedução de renda tributável. Troquei o veículo na declaração, preciso excluir o veículo anterior e incluir o adquirido. Ou só editar o veículo existente? Não. Tem que deixa o veículo vendido com saldo zero em 2024 e abre um novo item de veículo com saldo zero em 2023 e saldo final em 2024 do valor pago, tá? São itens diferentes. Daí, no ano seguinte, que já estaria 0,24, 0,25, daí exclui esse item da declaração, deixa só o novo. Mas são sempre itens diferentes, tá? Não pode editar no mesmo item, porque são informações diferentes. A live vai ficar gravada no YouTube, logo a gente disponibiliza o link. Paulo, declaro meu pai como dependente, ele tem mais de 70 anos, tem rendimento de aposentadoria acima do teto. A Receita Federal vai declarar a parte isenta como não tributável e excedente como tributável? Eu acho que não vale a pena você declarar teu pai como dependente, tá? Porque você tem que incluir a renda dele. E o que acontece? A Receita, o programa, ele vai somar a renda tributável dele com a tua renda tributável e provavelmente vai dar 27,5% de imposto. A dedução de dependente não compensa isso de forma alguma. Ainda mais se está aqui, se é acima do teto, tá? Eu não sei se dá para declarar essa parte isenta. Eu nunca tive essa situação, tá? Teria que estudar um pouquinho, não consigo te dizer com certeza se daria para declarar essa parcela isenta de não tributável ali acima de 65 anos na tua declaração. Eu vou pesquisar isso. Tenho minhas dúvidas.
Eu acho que porque no caso do dependente, eu nunca vi lançar parcela isenta acima de 65. Que acho que já... A respeito da parcela isenta para aposentadoria, reforma e pensão. Tá. Aqui é aquela questão que a pessoa, né, o aposentado, ele tem 65 anos, no informe de rendimentos do INSS é considerado a parcela dedutível, a parcela, né, o piso de isenção de 65 anos, né, mais um piso, o 1.903,98 mensal como isento, e a fundação também considera. O que vai acontecer na declaração de IR? Você tem que optar, lançar um dos dois como parcela isenta, e no outro, por exemplo, ou no informe da fundação, ou na declaração da fundação, ou na declaração do INSS, pegar essas 12 parcelas de 1.903,98 que foram consideradas como isentas e lançar como rendimento tributável. Tá? Deve ser acrescido ao total de rendimentos tributáveis. Por quê? Porque o aposentado ele só tem direito a uma vez esse piso de isenção. Como ele tem duas fontes de renda, e tem casos de pessoas que têm 3 fontes de renda, às vezes tem mais uma aposentadoria complementar e acaba tendo nos 3 informes a parcela isenta, mas só tem direito a um. Então, nos outros 2 ou no segundo, tem que somar de novo em rendimentos tributáveis. Além dos sites dos bancos, onde constam as informações de rendimentos de dividendos e juros de capitais próprios. Olha, também está como anônimo usuário aqui, eu não consigo dizer o nome, né? Mas essa informação de dividendos e informes de rendimentos de aplicações financeiras como no todo em geral, tá? Essa é a parte mais difícil de fazer declaração de imposto de renda, eu considero, tá? Eu tenho uma ou outra declaração que eu faço e que tem bastante aplicação financeira, dá bastante trabalho e às vezes a gente quebra a cabeça mesmo com as informações. Eu não sei, mesmo acho que no site por exemplo, se for renda variável, o Ibovespa tem alguns relatórios de informação. Mas no caso aqui de dividendos, tem que ver em quais bancos que está a custódia dos ativos e ir nesse banco custodiante e pedir o informe de rendimento de dividendos e juros, tá? Não tem outra saída. A Tainá perguntando, então não é possível atualizar o valor do imóvel ano a ano? Não, não pode mesmo, tá? Faz anos que faço isso, aumenta 1% do valor do patrimônio. Vai dar problema de malha, tá? Certeza. Porque, como eu disse, sempre que é feita a venda do imóvel, tem que ser feita a apuração de ganho de capital, e a apuração de ganho de capital você vai informar lá no o valor original e a data da compra, tá? E a própria Receita que faz, o programa da Receita é que faz, se houver possibilidade, ele atualiza. Mas ele não vai usar o valor que você foi aumentando todo ano aqui. Esse é um erro que muita gente comete, tá? Eu já vi várias vezes. A Receita ainda não criou uma metodologia de malha para isso, mas tenho quase certeza que não demora muito. Eles estão cada vez mais aperfeiçoando os sistemas e eles vão pegar esse tipo de coisa assim. Aqui houve um comentário, né? Outras alternativas para atualizar o valor do imóvel são reforma verbada e pagamento do INSS, que é o que eu falei, né? Da pessoa lançar a reforma. Eu não entrei no caso de averbação, de pagamento do INSS, mas tem tudo isso para fazer, sim, né? Pequenas manutenções
é discutível, tá? Tem que ser coisas que agregam realmente valor ao imóvel, tá? Porque não existe realmente um conceito legal de valor para pequenas reformas, isso é verdade. Então, como eu disse, tem que ser gastos que agregam valor ao imóvel. Por exemplo, eu comprei um apartamento, paguei 300 mil reais e gastei 80 mil reais com móveis planejados. Então, eu vou lançar 380 de custo do apartamento. Tem o comprovante da compra do apartamento de 300, tem o comprovante da compra dos móveis planejados de 80. Aí fica fácil. Agora, comprei eletrodomésticos, tenho nota fiscal, mas isso não agregou valor ao apartamento, eu não posso aumentar o valor do imóvel por conta disso. Daniel, parcela isenta por causa de aposentados mais de 65 anos. Eu acho que eu já comentei isso, tá, Daniel? Que valor devo colocar na declaração pré-preenchida? Não, a parcela isenta do 13º não precisa declarar, dos 65 anos. Como eu disse, o 13º é sempre tributação exclusiva na fonte, tá? Não tem que se fazer ajuste, não tem que se preocupar com isso. Então, aquela parcela isenta do maior de 65 anos é aquele valor mensal que eu comentei, de 1.903 e qualquer coisa, vezes 12, que só pode deduzir uma vez, né? Então, se a pessoa tem duas rendas, na segunda renda tem que ser colocado como rendimento tributável. Mais um comentário aqui. Caí na malha em função de suposta falta de comprovação dos valores pagos à Previdência Complementar, apesar de estar de acordo com os dados da FC. É certeza que está desatualizado os dados da Receita Federal, tá? Como eu falei, tá novamente como anônimo aqui, infelizmente, tá? Mas até há pouco tempo não aparecia na pré-preenchida o valor de contribuição previdenciária do plano 3, para ninguém. Pelo menos eu, das 4, 5 pessoas que eu testei, ninguém tinha lá o valor. Então, tem que aguardar realmente a Receita atualizar essas informações. Lúcio pergunta por que a fundação informou rendimento valor único. É a mesma questão, tá, que eu já respondi, Lúcio. Como eu disse, os dois valores são tributação exclusiva na fonte, e tanto faz lançar somado ou não. Essa diferença de informação não vai gerar nenhum problema. Considerando a evolução tecnológica, o Pix pode substituir o velho recibo? Eu não entendi para qual situação, tá? Difícil. Houve mudança de regra para quem recebe aluguel? Até onde eu sei, não. Tá? Todo rendimento de aluguel, essa Andréia pergunta, deve ser declarado como rendimento tributável, tá? Vamos ver se tem novas perguntas. Caramba. Tá. O Paulo Henrique está ajudando aqui sobre a pergunta do colega de informações de dividendos e juros de capital próprio. Tem no site da B3 na área do investidor. Tomara que tenha tudo lá. Eu realmente não sei, porque essa parte eu também faço pouco. Rendimentos de ações, fundos imobiliários, sempre baixo a planilha de lá. Ok. A esposa do meu sobrinho está no seguro-desemprego desde outubro. Ele pode declarar ela como dependente? Pode, mas vai ter que incluir esse rendimento do seguro-desemprego na declaração como renda, vai somar com a renda dele.
No caso aqui da pergunta, de novo, da parcela isenta de 65 anos, aparece no INSS e na fundação. Eu tenho que considerar como tributável o valor abatido pela Fundação Copel? Não necessariamente, tá? Você pode somar tanto na do INSS quanto no da fundação. O valor em si é o mesmo 1.903,98 vezes 12. Né? A não ser que numa das fontes, ou no INSS ou na Fundação Copel, não tenha chegado nesse valor do piso em algum mês. Tá? Mas o normal, né, os benefícios são todos acima de R$ 2.000, tanto no INSS quanto na Fundação. Isso é a maioria, claro, não é. Se a renda, se tem a parcela isenta mais uma parte de renda tributável, tanto faz em qual somar, não tem diferença. Para quem encaminhar os e-mails com os valores pagos? Não entendi a pergunta. Poderia colocar novamente aquele slide de consta para quem encaminhar os e-mails com os valores pagos? Desculpa, realmente eu não entendi a questão. Eu até onde valores pagos de quê? Estranho. Tem alguma informação de quando a Receita vai atualizar a base de dados? Já deveria estar atualizado, tanto que eles já atrasaram a divulgação da pré-preenchida para o começo de abril, justamente por conta disso. Então, é estranho que ainda não estejam constando tanto informações de plano de saúde quanto informações de contribuição previdenciária. Aí é uma situação que depende só da Receita Federal, realmente eu não tenho como ter essa informação. Vamos ver se agora já consegui passar por todas. Bem, são 17h24. Eu ia comentar aqui, eu não sei se as pessoas estão me ouvindo. Sim, estamos. A gente está se aproximando ali de 2 horas da live. Eu acho que se tiver mais alguma dúvida, ou se não, a gente já pode ir encerrando. A live vai ficar gravada também. Então, acho que assim que ficar gravada a gente disponibiliza e aí vocês podem também consultar novamente os slides de toda a apresentação. Tá, vamos fazer o seguinte, Bia, vou responder uma última questão aqui, que é bem simples, e daí acho que podemos encerrar. Tem mais algumas dúvidas aqui, mas em relação à isenção de 65 anos e tal, eu acho que isso só de voltar na live, o que eu já respondi, talvez a pessoa consiga entender. Mas aqui a pessoa colocou, faço doações mensais via carnê para o Hospital do Câncer e APAI. Quando vou declarar, o CNPJ não aceita como dedução. Entra como outras doações. Teria uma dica? Olha, o que acontece, tá? Eu até achei legal isso eu vi ontem na live da Receita Federal. Curitiba é a cidade de todo o Brasil, é a cidade onde mais se faz doações, aquelas doações legais da destinação do imposto de renda. Então, já há vários anos, né, ainda é grande o potencial de que pode deduzir, né, porque você pode lançar até 6% do imposto devido como doação, né, para órgãos de assistência, para institutos aí de assistência social. Só que tem que ser a doação via o sistema lá que a Receita Federal prevê, né, de você fazer a destinação ou para eu agora não vou lembrar exatamente, né, mas você não faz para uma instituição, você faz ou para entidades federais, estaduais ou municipais, mas é via aquele processo lá que a Receita Federal permite você fazer a destinação do imposto de renda, do valor de até 6% do IR. Nesse caso de doações que você faz para o Hospital do Câncer, para a APAI, a Receita realmente não permite mais. Até isso já faz muito tempo, acho que já faz mais de 10 anos. Antes a gente conseguia deduzir. Depois que eles criaram esse sistema de que você
faz a destinação, mas daí você escolhe lá na lista daquelas entidades que podem fazer e já gera no DARF para pagamento. Quando gera o DARF de recolhimento do imposto, ou quando entrega a declaração, já gera um DARF de doação que você vai e paga no banco. Aí esse dinheiro vai para as entidades, mas não vai para a PAI, não vai para o Hospital do Câncer, vai lá para aquelas entidades que estão no rol da Receita Federal. Essas doações aqui não são permitidas mais de ser dedutíveis, tá? Então, realmente, o sistema não vai aceitar. Era isso então, gente. Eu agradeço muito a atenção aí, a interação de todos. Espero ter ajudado, esclarecido bastante. Continuem, por favor, mandem suas dúvidas, tanto por e-mail da fundação, @fcopel.org.br, ou no contabilidade, @fcopel.org.br. E espero poder sempre ajudar aí, que não tenhamos nenhum problema com o leão. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde.